Olá, pessoal, dando continuidade no nosso curso de demonstrações matemáticas. Vamos ver aqui, eu vou trabalhar nesse vídeo dois materiais, dois tipos de dados. Um existencial e o outro para todos, né? Quantificador existencial e quantificador universal. Eu vou fazer tudo de uma vez só, porque eles são bem curtinhos. Então, aqui ele está passando... aqui tem as informações sobre como, as estratégias, né, de como trabalhar quando o dado do seu problema for na forma de um quantificador existencial, que é esse símbolo aqui, né, que usado com a variável e mais a proposição, quer dizer, existe pelo menos um x em que P de x é verdadeiro, é assim que se lê. Existe pelo menos um x em que a proposição P de x é verdadeiro. Essa proposição pode ser uma fórmula matemática, pode ser uma fórmula lógica, e x pode ser qualquer coisa também, desde que definida antes. Para usar, isso é como dado. Então, para usar um dado na forma existe pelo menos um x, introduz uma nova variável x0, tal que P de x0 seja verdadeira. Você fala, troquei 6 por meia dúzia. Não, é porque quando a gente usa a letra solta, assim, x, y, z, normalmente a gente está querendo dizer variável. E tem aquela coisa de ser arbitrário. E quando é arbitrário, vale para todos. Então, aqui é fundamental, viu? Não é mera questão de capricho, não. É fundamental colocar o número como índice, tá? Colocar esse índice aqui. Ele é um índice que é um índice da variável. Podia ser x1, podia ser x2? Poderia. Mas é que você começa do zero, você não quer, de repente, falar, meus conjuntos naturais não tem o zero. Então, começa do 1, você chamaria de x1, né? E você pode ter um caso que você vai ter mais de um, daí você considera x2, x3. É que você não vai começar do 2, porque a gente começa normalmente do primeiro número, que é ou 0 ou 1, tá? Essa é a ideia. Porque se você tiver 3, você vai falar x1, x2, x3. Agora, se você coloca x, o x é arbitrário. Então, lembra que se você provar algo para um x arbitrário, você provou para todos os x. Então, não é capricho, é uma diferença essencial entre você provar algo corretamente e provar incorretamente. Então, deixa eu falar uma coisa, em termos que a gente discutiu já sobre avaliação, né, que avaliação é um processo importante também para consolidar o aprendizado, tá? Não é simplesmente algo protocolar, é algo, assim, de pedagógico mesmo. Então, por exemplo, vocês vão ter uma avaliação que é fazer um exercício e redigir ele na forma matemática, tá? Redigir na forma correta matemática. Então, às vezes, que nem assim, se eu pega um quebra-cabeça para criança, que tem 12 peças, né? Aquelas peças tal. A gente não vai ter muita dificuldade de montar esse quebra-cabeça de 12 peças, normalmente. Se você pegar, então, essas 12 peças estão desmontadas. Se você ficar atacando, assim, jogando na mesa essas 12 peças, aleatoriamente, elas não vão se montar sozinhas, certo? Então, veja bem, por que eu estou falando isso? Porque na hora que você for redigir algo na matemática, não basta você ter as 12 peças corretas. Você usou as 12 peças absolutamente corretas. São essas peças que vão montar o quebra-cabeça que dá origem, que tem como resultado o teorema. Você tem que saber usar. Você fala, olha, essa peça aqui, que eu vou chamar de 1, se encaixa com a 2, se encaixa com a 3. Quer dizer, essa 1 se encaixa com a 7 e se encaixa com a 11. Então, a mesma coisa entra aqui. Se você passa um texto e fala, não, o meu tá certo. Você vê, eu usei aqui. Não é isso. Se você põe uma vírgula mal utilizada, se você não coloca esse índice, né, que dá a entender que o x é arbitrário, se você não fala o que você está supondo, o que você quer que seja, qual que é a sua posição se for por contradição. Então, assim, são detalhes importantíssimos para diferenciar se você está correto e está incorreto. Então, assim, quando você fizer a sua atividade avaliativa, você vai receber um feedback do que precisa melhorar. Então, você vai melhorar e vai me entregar de volta. Eu vou devolver, você vai devolver. Então, a gente vai ficar nessas devolutivas até que fique perfeito e você consiga a nota máxima. Se nessas devolutivas, de repente, a pessoa não tem tempo, ou não quis, ou não conseguiu, aí acaba só não tira a nota máxima se não me devolver de acordo, entendeu?
Mas o que eu quero dizer é que, assim, só você jogar as peças no papel não quer dizer que você provou o teorema. Isso é importantíssimo ter esse entendimento. E aqui cabe um exemplo bem pertinente com relação a isso. Daí isso aqui é bem geral, tá? É um algoritmo. Você assume que o P de x0 é verdadeiro e segue com o que você tem que fazer, né? Que a gente vai ver ainda hoje, nos próximos vídeos, as estratégias de fazer aquela tabelinha de dado, objetivo, e ficar transformando. Transforma o que é um objetivo, uma parte do dado, e a hora que você vai interpretando e vai provando coisas, você põe no dado e modifica o objetivo, até você provar o teorema por completo. É assim que você faz no rascunho, pelo menos nas primeiras vezes, quando não tem tanta familiaridade assim com demonstração matemática. Os lógicos, é importante saber a questão de nome também. Então, os lógicos chamam isso de instanciação existencial. Por que existencial? Porque tem um quantificador existencial, que existe pelo menos um. Por isso a palavra existencial. E é uma instância, né? É uma instância no sentido de que é um caso, né? É um caso que é verdadeiro. O P, ele é verdadeiro pelo menos para um caso que é o x0, tá? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Porque eu vou emendar esse vídeo com o próximo material, que é um outro tipo de dado, que é na forma de para todos. Fiquem à vontade para perguntar, comentar. Esse daí é aquela forma que ele escreve aí. Existe pelo menos um x, tal que x pertence a algum universo e p de x verdadeiro, né? Isso, é verdade. Você lembrou de uma coisa? Deixa eu só escrever aqui para ficar também por escrito. Eu falei, né, mas é legal ter por escrito aqui, ó. Existe pelo menos, pode ser até mais, pelo menos um x em que P de x é verdadeiro. Aí o Marcos lembrou de uma coisa interessante. Aqui a gente acaba não falando, porque lá no início você define que o seu conjunto universo é o U, né, digamos assim. Eu não sei que seja explícito, porque aqui é na forma geral, mas você vai precisar mencionar, vai estar no contexto ali, o conjunto universo, por exemplo. Aqui é conjunto universo, é o conjunto que você está trabalhando, que o X pode assumir. O X pertence, o P de X pode ser uma fórmula que você vai querer saber se ela é válida para os naturais, ou para os inteiros, ou para os reais, ou para os racionais. Então, precisa especificar o conjunto universo, que é isso que o Marcos falou. É um X pertencente a algum conjunto, tá? Aqui está implícito que é o conjunto universo, mas na problema particular vai estar bem claro que o significado é isso. Quando você tem esse símbolo, o significado existe pelo menos um X pertencente ao conjunto universo. Então, vou complementar aqui, ó, um X pertencente ao U, que aqui é o conjunto universo. Aqui eu estou pondo universo porque é geral, eu não sei quem vai ser o universo, o conjunto universo vai ser um para cada problema, né, que pode ser os naturais, aqueles que eu falei. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, é que quando veio essa anotação, eu lembrei que no livro ele abre um pouquinho, né? Tipo, existe pelo menos um x p de x, aí ele abre um pouquinho mais, assim, olha, isso aqui é equivalente a dizer que existe pelo menos um x, que x pertence a u e p de x verdadeiro. Que ele diferencia daquele do para todo x, p de x, que ele vai colocar com para todo x, x pertence a u, implica que p de x é verdadeiro. Eu não sei se você tá lembrado daquela anotação que ele apresenta no livro, que ajuda também bastante, que ele mostra de outra forma, abre mais um pouquinho isso daí, Isso. entendeu? Tá, não, perfeito, bem lembrado. Ó, X pertence ao U do universo, que P de X é verdadeiro. Por isso que eu acabei falando e escrevi aqui agora, né? Mas vamos ver agora, esse também é bem curtinho aqui. É a mesma ideia, só que é outro quantificador, o universal. Aquele é o existencial, esse é o universal. Então, esse símbolo aqui significa para todos os x pertencentes ao conjunto universo, P de x é verdadeiro. Então, deixa eu escrever aqui, então, para ficar. Ó. O que significa isso? Vou escrever de uma forma completa. Para
todos os x pertencentes a U, né? Esse aqui é o conjunto universo em questão, que vai estar no problema. Para todos os x pertencentes a U, P de x é verdadeiro. E aí, vamos ver quais seriam as estratégias. Coloque qualquer valor, digamos, A. Coloque qualquer valor para x, né? Então, assim, x igual a A. Você faz assim, qualquer valor, pega um valor A, utilize o dado para concluir que P de A é verdadeiro. Então, você está só colocando, fazendo x igual a A e concluindo que P de A é verdadeiro. Essa regra também recebe aquele nome de instanciação, só que agora universal, porque o quantificador, então vamos só relembrar aqui, ó. Esse aqui é o para todos, que é o quantificador chamado, né, de quantificador universal. Ele chama quantificador porque ele quantifica, ele pega quantidade, nesse caso, para todos os elementos de um dado conjunto. E a palavra universal é porque ele pega o conjunto universo todo na questão. Então, são nomes bem intuitivos, né, que os matemáticos criam, que é para ficar mnemônico, para ajudar a lembrar. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Em GR, vamos só voltar aqui que a gente viu lá em GR. Ó, GR foi um exemplo que a gente viu com relação a modus ponens e modus tollens. O modus ponens é aquela coisa, se eu tenho o P, e se eu tenho que se P, então Q, logo eu concluo que. Esse é o ponens. Isso aqui são dados, esses dois anteriores são dados, dado P e dado que se P, então Q, o que você vai concluir? Q, porque você sabe que isso é verdadeiro. Você tem que o P é verdadeiro, então o Q é verdadeiro. Já o modus tollens, ele diz, você tem como dado, a conclusão é sempre esse último aqui. Então você tem que se P, então Q. E você tem como dado o não Q. Então você não pode ter P, porque se você tivesse P, você teria Q. Seria contradição. Como você tem o não Q, e tem esse condicional, se P então Q, logo você conclui que não P é verdadeiro. Daí, ele veio por meio de um exemplo. Eu não vou entrar aqui, que esse exemplo já está feito em um vídeo anterior. Quem quiser aproveitar e rever, mas ele faz isso por meio desse exemplo. Suponha que o A está contido em B, Azinho pertence a Azinho não pertence a B menos C, prove que A pertence a C. Né? Aqui a gente só lendo isso aqui, a gente não consegue, eu não consigo enxergar modus ponens nem tollens, mas se você abrir nas tabelinhas dados, objetivos, e ficar refazendo essa tabela, você chega na demonstração como nós fizemos. Provavelmente foi no último dia de aula a gente viu isso. Então, lá nesse exemplo, a gente viu que, supondo isso, isso e isso, temos isso, tá? Então, isso aqui é a suposição. A partir de 3 suposições, concluiu que o Azinho pertence a C. O A está contido em B é equivalente a para todos os X, se o X pertence a, então ele pertence a B. É bom lembrar, né, essa correspondência. A contido é uma condicional. Esse C, então, esse símbolo aqui, significa C, então, que é chamado de condicional. Quando você tem um subconjunto, porque A é subconjunto de B nessa notação, né? Então, significa que que todos os x que tiver em A está em B. Então, você escreve isso matematicamente assim, para todos os x, se x pertence a, se pertence a B. Daí, por 4 e 6, usando 4 e 6, 4
a instanciação universal, que é onde está aqui o universal para todos, né? O x. Então, você vai considerar como dado aqui que ele pertence a, porque é um sim, então, na verdade, não é que... na verdade, tem que provar que a pertence a C. Então, pela instanciação, aqui está dizendo assim, ó, pela instanciação universal, né? E o 6, que é uma parte do dado, porque aqui, ó, o dado está sendo que para todos os x, nós temos esse P aqui. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, é o P de x. Então, você faz x igual a A, e aí você prova. E provamos que se Azinho pertence a A, ele pertence a B. Como Azinho pertence a A, por modus ponens, que é aquele primeiro, concluímos que A pertence a B. Tá? Esse aqui, ó, veja, é só um exemplo, não estou dizendo que isso aqui o objetivo não é provar o teorema que nós provamos aqui em GR, não. Ele está só dando um exemplo que retomou isso aqui e fez essa proposta aqui, tá? Que para ilustrar quando você tem um dado para todos. E importante, assim, o importante foi também não só ver quando você tem um dado para todos, mas rever um pouco dos modos ponens e tollens, né? Daí alguém quer falar, perguntar alguma coisa?